Ora viva! Nesta edição de Lamego, Cidade Poema, emojis em latim. Foi o título escolhido para esta conversa no âmbito do tema deste ano, dos clássicos aos contemporâneos. Connosco, o professor Helder Macedo, uma das figuras mais adequadas para nos ajudar nesta viagem através dos tempos e dos pensamentos. Helder, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer em estar consigo. Ainda que à distância, estamos em Lamego. Exatamente. Lamego que é lá para os lados dos meus antepassados, que são ambos transmontanos. Está a ver? Tudo bate certo. Helder, há dias lançou, no momento em que estamos a falar, o há dias refere-se a isso, Corpos da Memória, o seu mais recente livro, um livro de poesia. Este livro sai quase 70 anos depois do seu primeiro livro, o Vesperal. O que é que mudou na sua poesia? O que é que se manteve na sua poesia? Como sabe, eu continuei a escrever poesia, embora não tão assiduamente como nos anos iniciais. O que é que se manteve? Quer dizer, um certo desejo de concisão. Não gosto de poesia derramada. Um desejo de transformar sentimentalismo em significação, que é uma coisa diferente, um certo pudor, apesar de tudo, e sobretudo mostrar que poesia não é lamúria, não é choro, não é brincadeira, é uma coisa séria, mas concisa. A ideia de concisão parece-me fundamental para a poesia, o que não significa também que não há poemas longos, não há. Um amigo meu que releu o meu primeiro livro recentemente, o Vesperal, que saiu em 1957, quando tinha ainda 21 anos, notou que há uma curiosa persistência sintática na minha poesia de então e de agora. Olha, não sei se isso é bom, se é mau, mas talvez signifique que tenho uma voz própria, boa ou má, e que essa voz foi encontrada muito cedo, não é? Se do ponto de vista formal, do ponto de vista da construção e da escrita, há de facto uma coerência e um caminho persistente, obviamente que em termos temáticos as coisas vão se alterando com a nossa própria conjuntura. Exatamente. Eu li este livro e pareceu-me um pouco, o Helder dirá, um ponto da situação. Quer dizer, é um livro escrito por um homem que vai fazer este ano 90 anos, não é? Portanto, a memória é muito mais prolongada do que a expectativa, não é? Não há expectativa de vida, há memória. Mas agora, o que me parece interessante, talvez, e que pode ser um dos temas destes poemas, é que é o passado que se modifica em termos de memória. Quer dizer, o que nós nos lembramos do que nos aconteceu, ou do que fomos, ou quem amámos, essas coisas todas, vai mudando com o tempo. O passado não é fixo, não é? O passado, os factos serão os mesmos. As interpretações, os sentimentos, aquilo que gera é inteiramente diferente. Você não se lembra, sei lá, aos 30 anos, se quiser lembrar de qualquer coisa que lhe aconteceu aos 20, vai se lembrar de maneira diferente daquela que se vai lembrar aos 60 anos, esses mesmos acontecimentos. Porque nós próprios também já somos outros. A nossa percepção é diferente. Por outro lado, se tu estás numa relação positiva e vais lembrar um primeiro encontro com essa pessoa com quem tens relação positiva, pode ser alegre. Se essa relação acabou, esse primeiro encontro é triste. As coisas mudam, não é? As percepções mudam. E há mais passado do que futuro a partir de certa idade. Julgo que esse é talvez um dos pontos fundamentais deste livro. Diria que a sua poesia tende mais para um lado racional ou intuitivo, emocional? É possível. É possível. Um ou outro? Mais racional. Acho que sim. Sem prejuízo
do intuitivo, do criativo, quer dizer, mas é a transformação do irracional em racional, em linguagem. A linguagem tem de ser racional. Há uma passagem num destes poemas que achei muito curiosa, uma frase. As palavras são as mesmas com outros habitantes. Lembrei-me de uma expressão do Paul Claudel que dizia que a poesia são as palavras de todos os dias e, no entanto, não são as mesmas palavras. Exatamente, é verdade. É. A função da poesia foi sempre a mesma, foi sempre essa de transfiguração da realidade de alguma forma, usando as mesmas palavras dessa mesma realidade? Possivelmente, mas há tantos tipos de poesia, não é? Há tanta maneira de compor uma estante, como dizia um amigo seu. Como dizia o Mário, não é? Enfim, pode ser uma expressão lúdica, pode ser para brincar, pode ser para dançar, pode ser para seduzir, pode ser para insultar. Olha, por exemplo, o Guerra Junqueiro tornou-se no grande mestre do insulto em poesia, não é? Ao cínico, Inglaterra, ao bêbado, impudente, esse tipo de coisa. A poesia serve para muita coisa. Tem de ter a capacidade de capturar o desejo de memória de quem ouve. Quer dizer, tem de haver uma certa incidência da parte da poesia que a pessoa queira lembrar. Quem ouve, quem lê. Essa é a razão da rima, por exemplo. A rima era usada, não é, para as pessoas se lembrarem das palavras. O ritmo é usado para as pessoas se lembrarem. Ou seja, a forma é ela própria uma Há um mnemónica. caráter mnemónico na poesia. Ora, isso pode ser encontrado de maneiras diferentes. Quer dizer, eu não faço rima, eu não sigo um método rígido necessariamente, mas a sintaxe procura ser uma sintaxe chamativa da memória, ou seja, isso evitar uma curiosidade determinada, não é? A poesia pode começar com a idade de roda, não é? Quer dizer, com as rimas em inho, em el, etc. E vai por aí, em graus de... Mas há sempre uma musicalidade subjacente. É o que eu entendo das suas palavras. Exatamente. Exatamente. Passemos agora a um outro tópico. Este seu livro, Camões e Outros Contemporâneos, que por motivos evidentes de todas as celebrações voltou a ser falado e lido, esperemos. Sim, isso aí uma segunda... Exatamente. Camões incorpora a condenação do Império no mesmo poema em que o celebra. A descrição da partida das naus rumo ao Oriente, que deveria ser de afirmação positiva por marcar o início da viagem celebrada no poema, é dominada pela veemente condenação de tudo o que essa viagem iria significar, ou mais propriamente, como se numa paradoxal profecia retrospectiva baseada em factos acontecidos, do que já tinha significado. Estes contrários presentes em Camões são de alguma forma uma marca da sua capacidade de ver mais além? De Camões, sim, acho que sim. Porque Camões via uma coisa e eu sou o contrário. Quer dizer, as coisas não são simples e o tempo de Camões é um tempo extremamente dividido, não é? Era em tempo de império, simultaneamente um tempo de exploração e um tempo de heroísmo. Bom, o Camões tinha a capacidade de justapor, de colocar lado a lado e em simultâneos aspectos contraditórios. Não é? E de facto esse momento que é geralmente mal interpretado da partida das naus e do velho de um estelo, não sei o quê, é um momento fundamental, extremamente importante. Se repara, depois dessa sequência da fala do velho, conceber só de experiências feito, das mulheres, repare, as mulheres em cabelo livres, desconfinadas, que as mulheres cristãs também usavam, escondiam os cabelos como as muçulmanas atuais, não é? Estas estavam libertadas e essas que se queixavam. Depois, os navegantes, os heróis que vão ser celebrados, entram nas naus com os olhos baixos, quase às escondidas, quase envergonhados.
foram sem se despedir. No canto seguinte, imediatamente, fomos sem o costumeiro lá e entraram de olhos baixos. Essa partida heroica é um anticlímax. Uhum. E é desses paradoxos que vive a grandeza da escrita de Camões. Como, aliás, também no fim para o fim dos Lusíadas, a chegada à Índia é outro anticlímax. Chegam lá e depois o que é que fazem? Voltamos. E é nessa altura que Vênus intervém e aparelha a Ilha do Amor para justificar aquela viagem noutro plano de significação. Tinha cerca de 18 anos quando, na promíscua Lisboa de sua estúrdia juventude, se celebrou o primeiro auto de fé. E tempos depois, em punição do seu escandaloso comportamento social, passou 17 anos num exílio só formalmente voluntário em terras do Oriente. Foi, portanto, também o primeiro poeta europeu com prolongada experiência de mundos e culturas diferentes, quanto então eram a África Setentrional, a Índia, a Indochina. Podemos dizer que, de alguma maneira, o Camões inaugurou aquela que viria a ser, de alguma forma, uma tendência, quase uma tradição no mundo português dos estrangeirados. De certa maneira, sim. Quer dizer, já havia estrangeirados europeus, não é? Os humanistas. Uhum. Os humanistas, sei lá, Daniel Góis é um exemplo clássico, não é? O Renascimento europeu era, no fundo, feito de estrangeirados porque não havia um sentido da nacionalidade, enfim, como passou a haver, não é? E a cultura era uma cultura entre pares que se comunicavam, fossem eles ingleses ou franceses ou italianos, em latim, não é? E, portanto, havia isso. E, portanto, nesse sentido, estrangeirados, gente que pensava Portugal de uma perspectiva italiana, por exemplo, que acontecia muito, já havia. Agora, o que Camões fez foi quebrar as fronteiras do mundo ocidental. E aí, de repente, temos uma concepção do mundo que não é para o Ocidente, mas a partir do Ocidente para o Oriente. Ele trazer o Oriente e o Setentrional, etc., para esta perspectiva, é a grande inovação. Eu estou a ouvi-lo e estou a pensar, é quase como se ele sentisse a globalização avant la lettre. Não teria sentido, mas de qualquer maneira a globalização Aconteceu-lhe em termos que de algum modo são previstos naquilo que Camões escreveu. Uhum. A crítica tradicional sempre se escandalizou com os comportamentos sociais do cidadão, sistematicamente dissociando-os da sua escrita poética. É como se Camões, seguindo o seu puritânico exemplo, tivesse podido funcionar em compartimentos estanques. À direita, o sublime poeta, à esquerda, o malandro mal comportado. Eu li esta passagem e dei por mim a pensar em duas coisas. Por um lado, a velha questão que volta sempre à baila nestas coisas, a relação entre o homem e a obra. Por outro lado, o erro em que muitas vezes incorremos de olhar quer para o homem, quer para a obra de outros tempos, com os nossos olhos de hoje. Sem dúvida. E com olhos puritânicos, no caso de Camões. E para já esta dicotomia entre o bom comportamento e o mau comportamento. Muitos dos comportamentos de Camões que foram criticados pelos críticos mais puritanos, eu não acho nada mal, acho muito bem. Quer dizer, e isso refere-se, evidentemente, às cartas, não é? Só sobraram 4 cartas e só 3, no fundo, são retratos sociais. Camões faz um retrato social crítico da sociedade, não é? Com imensos aspectos fundamentais. Por exemplo, sim senhor, eu era um frequentador de prostíbulos. Claro que era. Era sim senhor. E o que ele mostra é que naquela sociedade, aquelas mulheres, as prostitutas, eram mulheres altamente cultas. Cantavam, dançavam melhor do que as atrizes que foram para o Paço, que citavam Petrarca para citar os clientes, portanto havia uma permeabilidade muito maior, não é? Por outro lado, Camões também nessas cartas condena um regedor do Porto de Lisboa que prostituía a irmã para ter benefícios comerciais. Ora,
ele tinha conhecimento disso, era uma coisa que acontecia. A sociedade daquele tempo, Lisboa era o porto maior da Europa e Lisboa talvez a cidade mais corrupta da Europa, nessa altura. Entrava e saía, dinheiros, especulações, drogas. O Sá de Miranda, antes do Camões, fala em pessoas sonhando ao meio-dia, nas ruas por aí, porque tinha entrado peçonha branca nos nossos portos. Quer dizer, se a crítica literária vai recusar o retrato que Camões faz disso e condenar o Camões por dar esse retrato, onde todos viviam nessa sociedade, mas são parvos, são idiotas. E é quase como se ele, na sua libertinagem, tecesse uma crítica à hipocrisia que o circundava. Exato, mas essa libertinagem, se calhar não era tão libertina como isso, era um comportamento. Pá, ele talvez, Voltamos à história de ele ver com talvez- os olhos do tempo, Exato. do seu tempo. ele talvez exagerasse nos riscos que tomou, e sem dúvida que sim. Mas as pessoas viviam em risco. Viviam em risco. Também há muito pouco tempo, há cerca de uma semana, no tempo em que estamos a falar, proferiu uma conferência, a conferência de abertura das correntes de escritas na Póvoa de Varzim, e entre várias coisas falou sobre um aspecto que fiquei a ponderar qual será realmente a sua importância. Referiu que temos um enorme desconhecimento sobre a ordem cronológica das obras de Camões. O que é que isso implica na nossa compreensão, na recepção desses textos ainda hoje? Olha, se calhar outros poetas que organizaram a sua poesia também falsificaram, não é? Quer dizer, a gente não sabe exatamente em que ordem que o Petrarca escreveu o Cancioneiro, por exemplo. Não sabe a ordem que ele organizou. Certo. O que é diferente. Certo. Quer dizer, na medida que Camões representa... Mas isso já é, de alguma forma, a forma como ele quer que nós a vamos ler. Exatamente. Ora, o Camões só fez isso em relação a Lusíadas. Ok. E os Lusíadas, é claro que não foi escrito na ordem que está publicado. Ele deve ter escrito pedaços aqui, pedaços ali, e depois montou aquilo, não é? Quanto à lírica, não sabemos. Em alguns casos sabemos que são poemas que foram escritos mais tarde do que outros poemas, não é? Mas a organização exata não se sabe. Podemos a partir do pressuposto de que, olha, infelizmente, as vidas humanas começam-se mais alegre do que se termina, não é? De modo que é possível que os poemas mais bem dispostos dele, mais folgazões, mais de sedução, venham antes dos poemas de desespero. Por a partir daí, pode-se... Mas se for o contrário, isso altera a nossa percepção. Se fosse o contrário, alterava a nossa percepção. Exatamente. Mas pode levar a equívocos grandes, não é? Mas, quer dizer, em termos de análise estilística, há uma crescente maturidade, não é? Não é certo, não é seguro o critério, mas não é impossível sugerir uma ordem, uma sequência provável da poesia de Camões. Achei muito curioso porque é um aspecto que Não, raramente ou nunca tinha ouvido evocar sim. e que deixou-me a Não, pensar não. da importância que ele poderá ter. Achei também muito curioso há pouco o que falava sobre a nossa relação com o passado e com a memória. Há também este seu livro, não lhe posso chamar livrinho, dado o volume, este pretextos que reúne as suas crónicas do Jornal de Letras. E há uma que termina dizendo mais ou menos: e assim, enquanto por aqui andar, poderei sempre começar outra vez desde o princípio. Mas daqui em diante, não sei o que o passado ainda me pode reservar. Voltamos ao tema do passado. Exatamente. E é essa forma como nós próprios redescobrimos a nossa memória. E esse, portanto, é um elemento de continuidade na minha percepção, é que o passado, de facto, muda com o tempo. Não é? E nós com ele. E não, com ele. Pois é. Olha, vamos andando, até que depois, de repente, não há passado. Acabou. O que nós perdemos com a morte não é tanto o futuro, é o passado. Porque o futuro a gente não conhece. Exato. O futuro é um bocado... Olha, antes de nascermos, Sim.
não sabíamos de nada. Não. Certíssimo. Exato. Depois de nascermos, continuamos a ser, enfim, um acidente, mas adquirimos memória. Certíssimo. Não? Depois de morrermos, voltamos àquilo que A era. verdade é que ninguém sabe o que acontecerá a essa memória. Sabe-se. Podemos voltamos- intuir, podemos crer. Mas saber não é crer. Bom, eu não tenho dúvida que vou voltar ao estado de não existência. Que estado é esse, Helder? Antes de eu nascer. Mas nós não temos qualquer referência sobre o que é não ser. Tenho. Como? Antes de nascer. Não havia nada. E vou voltar a esse nada, onde habito atualmente, mas com um elemento de memória. Portanto, o que eu vou perder é a memória. Acho muito difícil imaginar o nada. Pois isso era uma longuíssima conversa. Exatamente. Eu sei que houve um tempo em que o mundo existia e eu não estava cá. Saber, porque Sei. disseram. Sei. Não tenho dúvidas. Pronto. Nisso não tenho dúvidas. Temos que ter algumas certezas. Senão isto seria bem mais complexo. Mas, de facto, a área de fé, ou crença, ou de eternidade, infelizmente, isso ultrapassa-me. Não vou poder. São caminhos dúbios. Também neste livro que reúne essas crónicas, há uma que achei extremamente interessante, a que nos fala da origem do nome do Godot, da peça de Samuel Beckett. Exatamente. É uma delícia a história. É verdade. Quer-nos contar, por favor? Muito Essa sucintamente. história é muito simples. O Beckett, que aliás escreveu À Espera de Godot em francês em primeiro lugar, ele era bilingue, escrevia em francês e em inglês, estava a viver em França, numa aldeia, ia passar por lá, a voltar à França. E toda a população foi ver esse cara que está a passar, porque havia um herói ciclista da aldeia que estava incluído na volta à França. Vão, esperam. Passa os primeiros, passa os do meio, e para aí 2 ou 3 horas depois continuam à espera. E o Beckett, então, já passaram todos. Não, on attend Godot. O Godot era o herói local que passou depois, sei lá, 4 horas depois, mas quando passou com imenso aplauso porque ainda existia, estava a ver. Ora, dentro da imaginação literária do Beckett, o Godot francês, não sei o quê, mas a ideia de Deus, não é? God. Portanto, fez a fusão de 2 línguas e encontrou esse maravilhoso título À Espera de Godot. Que se tornou ele próprio um símbolo. Sendo próprio um símbolo, precisamente. Olha, isso foi contado por um dos atores que estava a fazer a peça em Londres, que eu conhecia. É uma história deliciosa. É uma história fantástica. É uma história deliciosa. Helder, já percebemos, e não só daquilo que falámos, mas já o intuíamos, se a literatura nos diz tanto sobre várias épocas, sobre a política, a economia, a sociologia, o modo de viver, de pensar, a literatura de hoje, o que é que nos diz sobre os tempos que vivemos? Isso depende, quer dizer, o que sempre disse, ou seja, há obras excepcionais, há escrituras excepcionais, que muitas vezes nós não sabemos quais são na altura que acontecem. Isso passa a ser revelado mais tarde. Temos o exemplo clássico, na minha opinião, e na opinião de muita gente, o nosso maior poeta no século XIX é Cesário Verde. Mas Cesário Verde foi totalmente ignorado pelos seus contemporâneos, inclusive nas comemorações camonianas em 1880, não é? Um dos maiores problemas da nossa literatura, o sentimento ocidental, foi totalmente ignorado. As percepções múltiplas. Mas há essa função que se calhar está a acontecer agora na nossa literatura, ou na literatura inglesa, ou francesa, ou americana, qualquer coisa de extraordinário que a gente não sabe, que a gente desconhece. Desejo que sim. Agora, o outro aspecto é a literatura dominante e visível, que a gente vê. Aí pode ser da idade,
pode ser erro de percepção meu. Parece-me que há um certo, como dizer, mesmismo, quer dizer, de um nível mediano bom, mas sem grandes exceções. Quer dizer, Não há rasgos. não sei, pode ser que haja. Perdão, estas viagens. Sem problema. As pessoas andam. Quer dizer, não parece que haja uma grande inovação. Se calhar coisas muito parecidas. Quer dizer, com mais sentimentalismo, com menos sentimentalismo. Ora, isso pode ser, no caso português, uma consequência, por enquanto negativa, de uma coisa extremamente positiva. Houve uma extraordinária subida de nível cultural em termos de população. Não é? Com a educação, com a 25 de Abril, há mais pessoas que leem, há mais pessoas que escrevem, etc. Que estudam, tudo isso. Portanto, aquilo que seria, digamos, o nível de mediocridade subiu. A mediocridade é muito mais alta, muito menos medíocre do que era. E isso cria um tipo de expectativa, pessoas que nunca escreveriam, percepções que nunca teriam, que agora se exprimem. E acho muitíssimo bem que o façam. Agora, isso é que não pode passar por literatura. Isso é um passo para a literatura. Literatura é uma coisa de exceção, necessariamente, na medida que cristaliza alguma coisa. Portanto, temos agora, julgo que, dois níveis. Um nível cultural muito alto, mas que não gera necessariamente as grandes obras. Essas vão surgir como sempre surgiram, em termos mais ou menos excepcionais. E logo veremos quais. São aquelas que resistem ao tempo? Que se vão da lei da morte libertando, como dizia o outro senhor? Resistem ao tempo e que são recuperadas. Depois também há uma tendência imensa para esquecimento. Certo. Calma, não se assustem. Nem vocês estão loucos, nem nós. Estamos armados em cineastas. O que aconteceu é muito simples. A meio da nossa conversa, o aparelho com que estávamos a gravá-la resolveu tramar-nos a vida e desligar-se. Solução: continuar a conversa e concluí-la, agora à distância e, no entanto, com a mesma proximidade. Helder, bem-vindo de volta. Reconhecemos. Recomecemos onde estávamos. Oh, Helder, é muito difícil fazer uma conversa consigo e, obviamente, não evocar o café-gelo e a quantidade de gente das artes e das letras que por lá passou. Herberto Helder, o Cesarini, o João Rodrigues, o Manuel de Lima, enfim, seriam imensos os nomes. Há aquele famoso desenho do Benjamin Marques em que aparece a malta toda, não é? Todos alinhados, tanta gente que por ali passou. Como é que é hoje visto à distância, na sua cabeça, todo esse cenário do café-gelo e o que ele significou? Houve vários cafés-gelos. A coisa começou, muito simplesmente, com pintores. O João Vieira, o Gonçalo Duarte, o José Escada e o René Bertolo alugaram um pequeníssimo estúdio no quinto andar do prédio na esquina, onde está o Beira-Gar e aquela loja de espingardas e não sei o quê. E então desciam para tomar uma bica. O Café Gelo era, nessa altura, habitado, frequentado por uns senhores da pequena burguesia que estavam ali assim, não era um café literário. E essa é a razão, precisamente, pela qual eles foram
porque não queriam ir para cafés literários, queriam tomar uma bica e descansar e Ok. esvaziarem, de algum modo, o ateliê para os outros poderem ir trabalhar. Bom, depois, por arrastamento, através, por exemplo, do Gonçalo Duarte, eu e o Manuel de Castro fomos estar com eles. E conhecemos o João Vieira, etc, etc. Depois, gradualmente, passou a ver também essa componente potencialmente literária de pessoas como o Manuel de Castro, muito importante, eu próprio, etc. Fomos trazendo outros amigos. Bom, o que nós tínhamos de algum modo em comum, ou que de algum modo se tornou comum, foi uma atitude de dissidência, uma atitude de recusa, que era a nossa, de jovens de, sei lá, 18, 19, 20, 21 anos, por aí. E que isso, de algum modo, veio a atrair por arrastamento alguns consagrados, entre aspas, dissidentes. Bom, hum, portanto, quando se diz que o Café Gelo foi um movimento surrealista, só foi na medida em que alguns surrealistas, ou, enfim, pessoas que se definiam como surrealistas, foram recebidas por nós. Uhum. Bom, ah, o Cesarini era, nessa altura, um poeta que nós apreciávamos muitíssimo e era um cidadão dissidente e marginalizado socialmente e sexualmente, não é? Ah, Tinha apresentações regulares na polícia, era uma coisa exatamente, era absurda. uma Isto visto à horrível, distância para os mais novos, dá que pensar. é, uma coisa horrível, Exato. profundamente humilhante, não é? Porque havia essa atitude de dissidência que nós adotamos em termos do nosso próprio comportamento. Uhum. Depois, isso depois evoluiu de várias maneiras, entre as quais haver, de facto, uma linha que pode ser associada ao surrealismo, enfim, até teoricamente, em termos de pensamento, etc, etc, mas, por outro lado, os pintores. Os pintores Sim. continuaram a ser muito importantes. E esses, curiosamente, são aqueles que depois saíram de Portugal e, de certa maneira, o Café Gelo continuou no lá fora. Na Alemanha, em França, em Paris, muito sobretudo, no movimento do KWY. E não é Exatamente. por acaso que o KWY, precisamente com René Bertolo, Lourdes Castro, João Vieira, enfim, os pintores do gelo, não é? Tenham tido um número literário, o único número puramente literário, que foi coordenado pelo Manuel de Castro. Bem, não deixa de ser curioso que começámos a nossa conversa logo no início, precisamente a falar da questão dos estrangeirados e dos portugueses com lá para Exatamente. fora. Andamos sempre à volta das mesmas coisas quando Bom, falamos de Portugal e dos é que portugueses. realmente É muito Portugal, nessa engraçado. altura, era uma redoma fechada, não é? E nós tínhamos de sair para poder respirar. E fomos respirando de várias maneiras. Uns respiraram através da dissidência dentro de Portugal, enfim, tomando riscos de várias ordem, experimentando consigo próprios, indo contra a corrente, que se tornou simultaneamente social, psicológica e política. A E é, política é vinha engraçado também. quando pensamos, por exemplo, na história do próprio Café Gelo e nos lembramos, por exemplo, que terá sido dali que partiu o homem que foi matar o rei, parece que aquele espaço já estava destinado a essa dissidência. Exatamente, mas nessa altura nenhum de nós pensava nisso, porque Claro, claro. era a coisa mais pacata do mundo. Havia uma série de cafés literários, enfim, indo até à Brasileira do Chiado, mas Uhum. passando pela Brasileira do Rocio, o Chavedouro, o Café Martinho, onde atualmente há um banco, perto do Teatro Nacional, que era um teatro muito frequentado por estudantes, e que tinha um cheiro horrível, que era assim no verão, entre estudantes esforçados a prepararem para os exames e cerveja arrequentada, que era péssimo. Ora, nós não queríamos estar a participar nisso. Portanto, foi, nesse sentido, um movimento antiliterário e antiartístico, inclusivamente. Ora, dessa atitude emergiu qualquer coisa Uhum. que não é unificada, mas altamente complexa e com várias direções,
em que, de facto, o único denominador comum, ou o mais importante denominador comum, era a recusa, o dizer não. E, Mas é, ora, isso, é de facto indiscutível a importância dos cafés, das tertúlias na cultura e no pensamento do século XX. Estou-me a lembrar do George Steiner e aquilo que ele escreve sobre a história dos cafés e do sem dúvida, pensamento na Europa. Pronto. Hoje é algo que não existe. E não só não existem cafés, como não existem tertúlias, como não existem movimentações artísticas de grupo, as chamadas escolas ou famílias de pensamento. Que consequências é que esse individualismo, chamemos assim, poderá trazer não só para a arte, mas para o pensamento, de um modo geral? há várias formas de comunicação novas, que as pessoas comunicam virtualmente, criam relações de amizade, de proximidade, que eu não entendo, sinceramente, porque para mim a fisicalidade é fundamental. Certo? Mas acredito que criem relações de intimidade. Por outro lado, não há de facto um centro. Não há, ah, tanto quanto eu consigo entender, o que substitui esse centro que se podia transformar em tertúlias, em encontros, em rotinas, inclusivamente de amizade, deixou de haver. Ah, não sei, quer dizer, aí falo em termos da minha geração, ah, e da minha necessidade de contacto pessoal, que não é organizado, que não é planeado, que não é à distância. Quer dizer, nós somos corpos, Uhum. nós somos corpos e é através precisamente de uma proximidade, que pode ser inclusivamente conflituosa, que muitas vezes nos Exato. definimos. Somos Ora, corpos e somos gregários, não é? e somos gregários, exatamente. Ora, Pronto. no Café Gelo havia simultaneamente uma cumplicidade básica entre todos nós, em termos dessa recusa, dessa dissidência, mas também não eram relações pacíficas, eram relações Claro. muitas vezes conflituosas e éramos muitas vezes de uma crueldade extrema uns para os outros, não é? Mas eu pergunto isto porque quando olhamos, por exemplo, para o século XX, é aquele que nos está ainda mais próximo, naturalmente, nós praticamente a cada década, ou pelo menos a cada 2 décadas, se quisermos, encontramos uma nova escola de pensamento, muitas vezes uma reação à anterior, quer do ponto de vista filosófico, intelectual, artístico e necessariamente político, porque depois as coisas estão todas relacionadas. Hoje em dia não, parece que há uma série de franco-atiradores, uns melhores que outros, pelo menos pela nossa afinidade, mas não há propriamente essa noção coletiva de pensamento e de avançar em grupo. Não, não nos parece a nós que estamos a ver isso que haja, Ok, mas pode ser, com a passagem do tempo, isso venha a definir. Nós não ok. conhecemos ainda as regras novas e as consequências novas. Giro. Hum, Estamos em transição para uma coisa que, na minha geração, desconhecemos. Mas isso não significa que não vá haver, Ok. em termos diferentes daquilo que nós conhecemos ou que podemos prever. Quer dizer, a minha perspectiva, nesse sentido, é uma perspectiva do passado à espera de um futuro que já não é meu, mas que poderá vir a ser definido em termos dos outros, em termos equivalentes. Enfim, não sei, não é? Não estarei cá para ver, é uma pena, Por porque enquanto gostava vamos de dizer. estando. Por enquanto vamos estando. Enquanto Há vamos pouco, estar. quando lhe falava do Café Gelo, também tinha uma segunda intenção. É que desse grupo todo, há pelo menos um desses elementos cujo centenário se assinala este ano, que é o Luís Pacheco. É, Como é que olha para o Luís Pacheco a esta distância? há dois ou três aspectos mais ou menos contraditórios do Luís Pacheco. O Uhum, Luís Pacheco, durante esse tempo, estamos a falar, portanto, enfim, nos anos 50, etc., hum, era um passante, entrava e saía, quer dizer, publicava coisas, exprimia-se, cultivava uma forma de dissidência, era o editor do Cesarini, depois foi o editor do Herberto Herbert Helder, Helder. tudo isso. Não é? Ah, não era o escritor que veio a ser definido posteriormente. Uhum, O Luís Pacheco tornou-se um póstumo, curiosamente. é verdade. Havia um Luís Pacheco do O seu próprio comportamento. Canon é que o inventou. Exatamente. É Ah, curioso. e depois, gradualmente, uma redescoberta do Luís Pacheco.
Ora, é interessante que você tenha feito essa relação, porque o Luís Pacheco tornou-se, para meninos e meninas bem comportados, uma espécie de dissidência a que eles teoricamente, eles e elas, Uhum. teoricamente aspiram, mas que não partilham. O Luís Pacheco era, a um nível, um tipo horrível. Nenhuma destas meninas que hoje em dia desejariam tê-lo ao colo Exatamente. o suportariam, nem ele as suportaria, não é? Quer dizer, portanto, o Luís Pacheco construiu uma imagem que é uma espécie de obra a posteriori. É muito curioso nesse aspecto. O fenómeno Luís Pacheco é fascinante, porque ele, de facto, construiu essa retrospecção da dissidência que, no entanto, no nosso tempo, no tempo da internet, no tempo dos banhos diários, no tempo de afluência relativa, é quase uma nostalgia do que poderia ter sido e que o Luís Pacheco iria fazer muitos manguitos e cravar 5 euros a cada Muitas um. vintenas, como ele dizia, não é? Exatamente. Muitas vintenas. E aliás é curioso porque a sua escrita parte essencialmente dele. Toda a escrita de Luís Pacheco é ele a falar do mundo e a dar pontapés em todas as É a direções. grande desconstrução. Quer dizer, o que o Luís Pacheco representava em termos do seu comportamento era desconstruir. Desconstruir. Dar cabo das coisas. Quer dizer, é uma forma de autocancelamento que se torna afirmativo. Acha que ele foi E mais importante como escritor ou como editor? como pessoa, como pessoa. Porque ele combinava tudo. Quer dizer, aldrabava, mentia, violava meninas, quer dizer, ia contra todas as regras, ia contra si próprio. Porque, no fundo, o Luís Pacheco era um grande romântico. Era um grande romântico. Se calhar o mais romântico de todos eles, porque era um homem que acreditava não no suicídio, mas numa autoabjeção. Ele escreveu muito sobre o abjecionismo, exatamente. Exatamente. E é isso que é uma espécie de sensualidade de recusa de si próprio. E, portanto, através de si próprio, da sociedade. Há um profundo narcisismo no Luís Pacheco. É engraçado, eu estava a ouvi-lo e sabe quem é que me veio à memória? O Sebastião Alba, que é uma outra forma de recusa também, não é? Sim, sim. Não, quer dizer, Mas repare, assumida, levada ao extremo. mas nessa geração, a geração associada ao Café Gelo, foi uma geração com muitos suicidas. Atenção, não é? Quer Sim, dizer, sim. o João Rodrigues matou-se atirando-se de uma janela, de uma forma brutal. O Manuel de Castro morreu de cirrose aos 36 anos, quer dizer, novíssimo, não é? Outros mataram-se, não O é? Quer dizer, episódio do Dácio, não é? O episódio do Dácio, exatamente, que é uma coisa absolutamente incrível. inacreditável, inacreditável. E o Dácio fez isso um bocado como obra literária, não é? Outros esconderam-se de si próprios em imagens, que é o caso, por exemplo, do Herberto Dácio, Helder, convém explicar a quem não sabe, estamos a falar de alguém que mata a família e a seguir mata-se ele. ah, que deixa um bilhete à mulher a dias, a pedir desculpa da desarrumação em que vai encontrar a casa, pega numa caçadeira, mata a mulher, filho, o gato, a si próprio, e antes disso escreveu uma carta ao Herberto Helder, que o Herberto Helder me disse que rasgou. Exato. O Helder fala disso numa das suas crónicas, sim senhor. Em 2017, e isso tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a falar, dizia numa entrevista a propósito do seu livro Camões e Outros Contemporâneos, que já abordámos no início desta conversa, este livro está cheio de mortos, mas para mim estão todos vivos. Memória, não é? Quer dizer, a imaginação e memória.
são, no fundo, processos equivalentes, né? Tanto o que a gente imagina como aquilo que recorda está a incidir sobre aquilo que não está a acontecer. Uhum. São, portanto, construções, não é? Ora, esses mortos que se tornaram parte da minha própria personalidade, da minha própria evolução, dos meus afetos, das minhas dissidências, das minhas convergências, tudo isso se mantém provisoriamente vivo enquanto eu estiver vivo, não é? Exatamente, exatamente. E depois logo se vê. Somos construídos pelas nossas relações com os outros, lá está. Exato. Voltamos um pouco à conversa de há pouco. Em Inglaterra, vive muito próximo da casa do Freud, tem até uma magnífica crónica sobre isso, deste seu livro Pretextos. O Helder, que é também um ensaísta experimentado e aclamado no âmbito da literatura, diga-nos até que ponto a literatura nos possibilita ou pode possibilitar conhecer melhor os seus autores. A literatura não serve para conhecer melhor os seus autores, serve para conhecermos melhor o mundo e, portanto, a nós próprios também. Um autor acaba por não interessar muito, não é? O texto é que importa. E é por isso que há personalidades que até nos podem ser interessantes, Uhum. que produzem obras que são extremamente interessantes, não é? Ah, uma boa obra literária é uma entidade viva. Ah, e, e nós vemos, quer dizer, quando relemos uma obra, encontramos coisas diferentes daquilo que encontramos a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira vez que lemos, não é? Nós Quer dizer, também já portanto, somos outros. precisamente, somos outros e, portanto, os textos, ou seja, a nossa percepção dos textos, vai se tornando diferente. Eu acho que é quase mais importante ter lido para poder ler do que Uhum. ler. Parece um paradoxo, mas realmente os textos tornam-se entidades vivas, não é? Separadas dos seus autores. Os autores é como, olha, sei lá, é como amigos que conhecemos e que vão mudando, vão estando, não é? Hum, a função da escrita, da literatura, tem a ver precisamente com a nossa transformação de nós próprios em termos de uma relação que estabelecemos com um mundo movente, não é? E é isso que é interessante em literatura, e é isso que, de algum modo, pode fazer a articulação entre aquilo que se chama literatura criativa, seja ficção ou poesia ou o que for, e ensaística. A minha ensaística incide sempre, ou tem incidido, fundamentalmente, sobre autores que eu releio, sobre Uhum. autores que são importantes para mim, sobre textos que são coisas vivas. E, e é necessário sempre respeitarmos o que está lá escrito. Quer dizer, muitas vezes, quando relemos autores, enfim, sei lá, como Camões, como Cesário Verde, como Bernardo Ribeiro, surpreende-nos de repente uma palavra que nós não notamos a importância e o peso dessa palavra. E para ir ao encontro desse texto de uma forma intelectualmente honesta, tenta fugir um pouco de si ou tenta aproveitar precisamente a sua especificidade ao encarar esse texto? Duas coisas, é duas coisas. Hum. Não há leitura sem leitor, não é? Exato, não há pureza abstrata, exatamente. Exatamente. Portanto, essa dinâmica estabelece essa relação, que é uma relação que se torna viva enquanto nós estivermos vivos a ler esses textos. Num tempo em que a escrita é cada vez mais sintética, em que as abreviaturas são utilizadas a torto e a direito em pequenas notas, inventaram-se inclusive e começaram-se a utilizar de forma quase indiscriminada os chamados emojis, que eu de Hum, alguma forma irónica fui recuperar para o título desta conversa. Que consequências é que esse tipo de escrita, chamemos-lhe assim, poderá trazer
para a transformação do nosso próprio pensamento e raciocínio. Não tenho uma resposta. Claro, isto são apenas Imediato. percepções, No ninguém tem. entanto, há o perigo de uma banalização. Quer dizer, eu acho que muita da literatura que está a ser praticada atualmente, e não só em Portugal, tende para uma espécie de mesmismo. As Uhum. pessoas estão todas a dizer mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, com mais ou menos emojis, com mais ou menos palavras, mais sinteticamente ou mais explicitamente. E também há uma grande confusão entre o autointeresse narcísico que Uhum. qualquer pessoa tem e a expressão literária disso. Eu, sinceramente, estou-me nas tintas para o caso pessoal das pessoas. Se são minhas amigas, interessa-me. Mas, Claro. enquanto escritores, nas tintas. Se forem capazes de transformar isso em percepções que transcendam a sua própria condição, que no E que se tornem coletivas, globais, de alguma toda a forma. nossa vida é idêntica. A vida de cada um de nós é uma banalidade. Nascemos, crescemos, amamos ou não amamos, por aí morremos. Não interessa. Quer dizer, é sempre igual. O contar o que é igual a todos não interessa. Agora, se formos capazes de dar a volta a isso e sair de nós para qualquer coisa que possa ser inteligível, porque antes não era inteligível, aí vale a pena. Aí vale a pena. Mas, portanto, esse mesmismo é uma banalização que não interessa a ninguém, sinceramente. Quer dizer, muita da literatura que é praticada atualmente. ah, Estou tristinho, estou contentinho, tenho um tiozinho que foi muito simpático para mim. Pá, vou à vida, não me chateia. É muito engraçado como há bocado falávamos dos franco-atiradores em termos de pensamento e agora falamos de um mimetismo em relação a esses franco-atiradores. Apesar de não haver grupos coletivos, parece que afinal todos alinham pela mesma bitola. Exatamente. Se calhar uma coisa está relacionada com a outra, Claro, claro. há grupos sim, de Ou seja, aproximação, encontrar-se a maior individualidade e maior até, diversidade de vozes nesses até grupos. porque na proximidade há também lugar para a dissidência. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. E pronto, Helder, estamos no fim, foi um gosto. Ótimo. Não necessitámos usar emojis, não necessitámos traduzir para o Não sei. latim. Esperemos Que que bom. chegue a carta à Garcia. Gostei Foi um muito de falar gosto, Helder. consigo. Um abraço londrino. Vá. Um abraço, até Até sempre. breve. Até breve.